Audio Jungle. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Teste Opinião. Nessa série de vídeos, Resposta do AC, selecionamos e respondemos perguntas feitas pelos inscritos aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre o Renault Sandero, especificamente na versão Stepway. Nós já falamos em outros vídeos como o Sandero, na versão normal, como uma boa opção de compra na faixa de 20 e de 30 mil reais. E o R2D2, inscrito aqui no canal, disse que está para comprar seu primeiro carro, pretende escolher um hatch compacto e gostaria de um carro robusto que enfrentasse com facilidade as péssimas condições das ruas brasileiras. Eu selecionei dois modelos que podem atender essa expectativa do R2D2, oferecer um pouco mais de robustez quando comparado com os hatches normais. O primeiro foi o Uno Way, que já falamos no vídeo anterior. Para quem não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje vamos falar um pouco sobre a segunda opção, o Renault Sandero Stepway, e mostrar que existem diferenças em relação a um Sandero normal, que vão além simplesmente do estilo aventureiro, e que podem ajudar quem busca um carro robusto para enfrentar os obstáculos das nossas ruas. E como sempre, também vamos mostrar características, pontos positivos e negativos do Sandero. Mas primeiro vamos contar rapidamente um pouquinho da história do Sandero no Brasil. O Sandero é um projeto da empresa romena Dacia, que é uma empresa que pertence ao grupo Renault, juntamente com o Logan e o Duster, que utilizam a mesma plataforma. E isso acaba sendo um ponto positivo, pois a Romênia é um país do leste europeu que tem ruas bem parecidas com as brasileiras, ou seja, bem mal cuidadas. E por isso projetaram um carro robusto e bem adequado a esse tipo de condição. Ele foi lançado aqui no Brasil no final de 2007, já como modelo 2008, e ainda em 2008 surgiu a versão Stepway, com motor 1.6, 16 válvulas. Passou por uma pequena restilização na linha 2012, recebendo também a opção de câmbio automático. Uma nova geração foi lançada em 2014, já como modelo 2015, quando também substituíram a opção do câmbio automático pelo automatizado Easy Air. Recebeu um novo motor 1.6 16 válvulas na linha 2017 e também a opção de um câmbio automático CVT que aposentou o automatizado adotado em 2015. Na linha 2020 passou por uma nova restilização e, curiosamente, a versão Stepway deixou de ser chamada de Sandero. Ficou somente o Stepway. Talvez uma tentativa da Renault em posicioná-lo como um mini SUV. Mas sobre esse câmbio automático da primeira geração e esse automatizado, temos algumas ressalvas, que vamos falar depois. É um carro que nasceu baseado num conceito de espaço amplo, mas com simplicidade, principalmente no acabamento. Mas quanto ao acabamento, foi evoluindo um pouco a cada restilização. Mas vamos falar um pouco mais sobre a versão Stepway do Sandero. Frequentemente, os fabricantes oferecem versões com design aventureiro, mas a maior parte delas tem somente detalhes estéticos. Na sua essência, continuam sendo um hatch normal. Mas no caso do Sandero Stepway, as modificações não são só estéticas. Ele sofreu alterações na suspensão, elevando a sua altura do solo e ajudando muito a passar por buracos, valetas, lombadas, rampas de garagem. Um Sandero normal tem altura livre do solo de 145 mm, que é similar a outros hatches do segmento. O Sandero Stepway tem 185 mm de vão livre do solo. Só como referência, segundo o Inmetro, um carro para ser classificado como SUV precisa ter um vão livre do solo a partir de 200 mm. Outra medida que vale analisar é o ângulo de entrada ou ângulo de ataque.
Esse ângulo determina a capacidade que um carro tem de acessar um determinado local sem raspar a frente. Por exemplo, uma rampa de garagem, uma valeta, uma lombada. O Sandero Stepway tem um ângulo de entrada de 19 graus. Novamente, pelas normas do Inmetro, para classificar um SUV, ele tem que ter um ângulo maior do que 23 graus. A outra medida que podemos comparar é o ângulo de saída, ou seja, é o ângulo que determina a capacidade de sair de um determinado local sem raspar a traseira. Ele possui 19 graus. Pela classificação do Inmetro, um SUV tem que ter um ângulo de saída maior do que 20 graus. Só para efeito de comparação, um Hyundai Tucson de primeira geração, que é enquadrado como um SUV, possui 200 mm de vão livre do solo, 28,2 graus de ângulo de entrada e 31 graus de ângulo de saída. Então, comparando os dados do Inmetro, quase que o Sandero Stepway pode ser enquadrado como um SUV. Então, se você procura um hatch compacto, que não é nem tão compacto assim, com bom espaço interno, valente para enfrentar os obstáculos da cidade e até uma estradinha de terra sem sofrer muito, o Sandero Stepway pode sim ser uma boa opção. E vamos aos dados técnicos do Sandero. Aqui uma observação, até 2016 ele foi equipado com motor 1.6, 16 válvulas, que equipava outros modelos da Renault. A partir da linha 2017, ele recebeu um novo motor 1.6, 16 válvulas, chamado de SCE. É um motor mais moderno e eficiente, que foi desenvolvido em parceria com a Nissan. Para quem não sabe, a Nissan também é uma empresa que pertence ao grupo Renault. Então agora vamos aos dados técnicos do Sandero, primeiro nas versões até 2017. É um motor 1.6, 16 válvulas, comando simples com correia, potência 112 cavalos no etanol, 107 na gasolina, 5.750 RPM. Torque máximo 15,5 kg no etanol e 15,1 na gasolina a 3.750 RPM. Peso 1.117 kg. 0 a 100 em 10,5 segundos. Consumo urbano 6,8 no etanol e 8,3 na gasolina. Consumo rodoviário 9 no etanol e 11 na gasolina. Nas versões a partir de 2017, com o motor SCE, também um motor 1.6, 16 válvulas, comando simples com corrente, potência 118 cavalos no etanol, 115 na gasolina, 5.500 RPM. Torque máximo 16 kg no etanol e 16 na gasolina a 4.000 RPM, peso 1.102 kg, 0 a 100 em 11,5 segundos. Consumo urbano 8,6 no etanol e 12,8 na gasolina, consumo rodoviário 9,2 no etanol e 13,4 na gasolina. Porta-malas 320 litros. Pontos positivos do Sandero: é um carro robusto, tem um bom espaço interno, ele tem um espaço maior do que alguns hatches médios. Também tem um bom porta-malas, na sua categoria é o maior porta-malas, 320 litros. A versatilidade, por essa questão da maior altura do solo. Pontos negativos: ele tem um preço consideravelmente mais alto em relação à versão normal. No outro vídeo que eu citei o Uno Way, comparando o Uno Way com o Uno normal, as diferenças de preço não são tão grandes. No caso do Sandero normal para um Sandero Stepway, as diferenças costumam ser um pouco maiores. Outro ponto negativo é o acabamento simples, principalmente até 2015. Isso pode gerar um pouco de ruídos internos. O seu isolamento acústico também não é dos melhores nesses primeiros anos. Ele acaba passando bastante ruído do motor para dentro do carro, principalmente em estradas. Aqui uma outra questão que vale comentar: algumas pessoas têm um certo preconceito contra marcas de origem francesa, mas o Sandero, como mencionei, é um carro robusto, confiável e a sua manutenção está na média da categoria. E esse ponto que eu citei, dele ser um pouco mais caro em relação às versões normais, tem a ver também com o posicionamento dele. É um carro que ele normalmente já vem bem completo. Dentro das versões do Sandero, ele é considerado um carro top. Inclusive, um dos opcionais oferecidos é o câmbio automático ou automatizado, que eu mencionei anteriormente, que iria comentar um pouco mais sobre eles. De 2012 a 2014,
foi oferecido um câmbio automático convencional de 4 marchas. Porém, esse câmbio é uma versão da Renault do câmbio AL4, que é um câmbio utilizado em outras marcas francesas. Esse é um câmbio que não é muito eficiente e ele é um câmbio frágil, que costuma apresentar problemas, principalmente se não for feita a manutenção adequada. De 2015 a 2017, esse câmbio automático foi substituído pelo automatizado Easy Air. Também não recomendo esse automatizado, pois também pode apresentar problemas e tanto ele quanto o automático AL4, as manutenções são bem caras e ele sofre muita rejeição no mercado de usados. Então, até 2017, eu recomendo somente o Sandero com câmbio manual. Já a partir de 2017, quando ele recebeu o câmbio automático CVT, esse sim é um bom câmbio. Porém, essa mudança no câmbio foi no mesmo ano que ele mudou o motor, recebeu esse motor SCE. E nesse primeiro ano, esse motor tem algumas reclamações de consumo excessivo de óleo. Se o óleo for reposto, não vai comprometer em nada o funcionamento do motor. Porém, se é uma pessoa que não acompanha a manutenção adequada do carro, isso pode trazer sérios problemas. A partir de 2018, aparentemente essa questão do consumo do óleo foi solucionada. Então, para quem estiver pensando em um Sandero mais novo, o ideal é comprar a partir de 2018. Nesse caso, tanto manual quanto automático são boas opções. Agora, nos mais antigos, nenhuma ressalva quanto ao motor, somente quanto aos câmbios. Tanto automático quanto automatizado, não recomendo. Mas no geral, se você quer um hatch robusto com bom espaço interno, o Sandero Stepway é sim uma boa opção. Espero que as informações tenham sido úteis para você, e se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos que gostam de carros. Também clique no sininho e ative as notificações, para ser avisado assim que sair vídeo novo. Se tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, deixe aqui nos comentários que eu terei prazer em respondê-las. E sua dúvida tem a chance de ser o tema de um novo vídeo. E se você tem ou teve o Sandero, conte também nos comentários sua opinião e experiências com esse modelo. Isso poderá ajudar outras pessoas que estão pesquisando sobre ele. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.